Bom dia, ótimo sábado. Estamos iniciando, conversando com a Adriana, Ressignificando a Vida. E hoje nós vamos falar com você que quer ir além. Sempre tem alguma área da nossa vida que a gente pode melhorar, né? Nunca está tudo tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? E é com muita alegria que nós vamos conversar com um empreendedor que já quebrou 17 vezes e hoje é multimilionário e ajuda quase 70 mil pessoas no Brasil e por todo o mundo a destravar a sua vida. Eu estou aqui com Elton Euler. Seja bem-vindo! Prazer é todo meu estar aqui com a sua audiência, bater um papo aí sobre resultado, falta de resultado, dificuldades, caminhos, segredos. Muito bom ter você, uma alegria te receber aqui. E é verdade mesmo? Você quebrou 17 vezes? Quebrei. Tem gente que assusta porque acha que 17 é muito. E tem gente que fala, nossa, você é tão resiliente. E na verdade eu só falhei tantas vezes porque eu não sou tão resiliente. Quando as coisas começavam a dar errado, eu parava. Então eu não insistia muito nas coisas que não estavam funcionando. Tem gente que muda rápido. Tem gente que muda rápido, tem gente que insiste mais. E aí talvez você mudava rápido. Eu mudava rápido, porque eu sempre tive um sonho muito grande. E quando eu via que aquilo não ia dar certo, eu entendia que eu tinha que tentar outra coisa e acumulava aquele fracasso ali e bola pra frente. Eu tentava Aprendia algo com aquele... Aprendia. Não tem como não aprender, mas eu não gosto muito da ideia de aprender com o erro. Porque isso passa uma sensação de que as pessoas precisam errar para aprender. Eu acho que o erro ensina muito, o acerto ensina muito e observar ensina mais ainda. Então você acha que você poderia ter observado mais? Eu poderia ter observado mais, mas na época eu não tinha muito referencial. Então onde eu estava, eu não tinha muito acesso a pessoas que conseguiram fazer aquilo que eu estava tentando fazer. Isso é importante que você falou. Teve um momento que alguma coisa aconteceu, você começou a ter referência e a estar com pessoas que podiam te ajudar nesse sentido. Na verdade, quando eu comecei a entender que o problema era comigo, eu percebi que onde eu estava, eu não ia conseguir muita coisa. Então, muitas vezes as pessoas ficam onde elas estão porque elas têm dificuldade de sair daquele lugar, sair daqueles padrões, sair daqueles ambientes, sair daquelas relações. E aí entra em tudo aquilo que eu ensino hoje, que é encarar a dependência emocional. Muitas vezes, para seguir, você precisa deixar ir ou deixar para ir. E eu não tinha muito essa habilidade de deixar as pessoas para eu seguir em frente. Isso me fazia ficar onde eu estava, porque quando você erra, você é muito acolhido, você é muito elogiado. E muitas vezes, quando você acerta, você cresce e você se afasta. Isso é inevitável. E muitas vezes o crescer é que traz a crítica, traz o apontamento, traz aquela coisa de que você é egoísta, que você só pensa em você, que você só pensa em dinheiro. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que você está enfrentando do outro lado. Hoje eu tenho 5 filhos, na época eu já tinha 3. Então, a vida foi passando, os sonhos foram se frustrando, os boletos foram se acumulando e os filhos foram chegando. Chegou o momento que eu entendi, eu preciso me concentrar só em mim. Ótimo. Então, o que você chama de dependência emocional é o que poderia ajudar as pessoas a sair daquela situação que trava mesmo. É o que impede as pessoas de avançarem? É o que impede as pessoas de avançar. Hoje a gente trata o que eu chamo de falta de permissão. Toda vez que você encontra uma pessoa que não tem a permissão, que é a autorização inconsciente e relacional para ser, fazer, ter e estar aquilo que os outros não conseguem, a gente sempre identifica uma dependência emocional, porque uma pessoa depende emocionalmente da ação ou do estado da outra para ela decidir se ela vai fazer ou não aquilo que ela quer fazer. Isso vale para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, isso vale para quem tem informação, para quem não tem informação. A gente vê médicos, advogados, engenheiros, empresários, servidores públicos, músicos, atletas, pessoas famosas, inclusive, que eu atendo hoje, sofrendo por causa da dependência emocional. Só que eles não sabem que é por causa da dependência emocional. Como você descobriu isso? Como você descobriu que dependência emocional é o principal fator que trava e impede as pessoas de ganhar mais, de viver um relacionamento melhor, de ter uma vida mais saudável? Eu sou um observador, eu sou muito curioso
e eu tenho uma habilidade muito grande de criar métodos. Então, tudo para mim tem que ser de forma visual. Eu acho que aquilo que não puder ser explicado e entendido por qualquer pessoa não está certo. E toda vez que eu via as explicações sobre a falta de resultado, sobre as dificuldades das pessoas, eu achava aquilo meio vazio, aquilo meio clichê. E eu comecei a observar mais o padrão das pessoas. Na época, eu tinha uma escola de comunicação. Quando eu comecei a dar certo, foi o meu primeiro negócio que deu certo, uma escola de comunicação que se chamava Humanês. E ali eu percebi que eu precisava entender mais rápido do que os outros e explicar de um jeito mais fácil que todo mundo. E eu comecei a observar muito o ser humano. E o que mais me chamou a atenção era a forma como as pessoas se moldam de maneira diferente a depender de quem está perto dela. Então, dependendo de quem está perto, a pessoa toma decisão de um jeito. Dependendo de quem não está perto, ela toma decisão de outro jeito. Então, eu comecei a perceber que nós somos, sim, seres racionais com reflexos emocionais. E tem gente que acha que nós somos emocionais. Nós não somos emocionais. Nossas emoções são reflexos daquilo que a gente pensa. Só que nós não somos guiados só por isso, porque nós temos uma ligação relacional. Quando a gente começa a se importar com quem se importa com a gente muda a visão que a gente tem da gente, a visão que a gente tem do outro. Então a gente começa a tomar a decisão olhando para o lado e não para frente. Uma pessoa que toma a decisão olhando para o lado, ela tá lenta. E uma pessoa que toma a decisão olhando para trás, ela tá parada. Isso faz sentido e vem de encontro ao que a psicologia traz sobre você se conectar consigo mesmo e saber aquilo que faz sentido para você. Né? Porque você fica preocupado com a opinião das pessoas em tentar agradar um, desagradar o outro para tomar decisões e não estar coerente com aquilo que realmente importa para você. Mas eu já ouvi você em alguns momentos falar que não tem a ver também com crenças limitantes, né? Não. Explica isso pra gente. Qual a diferença? Tá. Crença limitante sempre vai existir. Por exemplo, eu tenho uma aliança no meu dedo. Isso aqui é uma crença limitante. Eu acredito que por estar com essa mulher eu não posso estar com outras. E faço as mulheres acreditarem que pelo fato de eu estar com a minha eu não posso estar com elas. É uma crença que nos limita, que estabelece um limite. Então, a gente sempre vai ter alguma crença e essa crença sempre vai estabelecer algum limite. Ponto. Quando a gente fala de dependência emocional, nós estamos falando da forma como as pessoas se relacionam. E nós identificamos 4 padrões. A vítima natural é aquela pessoa que passa um problema e mostra para o outro. E lembra que eu falei que nós temos ligações relacionais? Quando uma mostra para a outra se altera ao invés de simplesmente observar e pronto. Certo. E aí, precisamos lembrar que nós estamos em um país latino, predominantemente cristão. Então, tem toda aquela coisa de se importar com o próximo, se doar. Só que eu costumo dizer que relações saudáveis exigem vínculos fortes e limites claros. E as pessoas não querem colocar limites. Então, quando você vê uma pessoa passando por um problema, você tem um vínculo forte, mas não tem um limite claro, você não separa o que é seu e o que é dela. Então, esse envolvimento vai mudando o seu estado e a sua ação. E aí, esses padrões eles vão evoluindo. Então, tem o de vítima. Que eu chamo de vítima natural. E ele evolui e tem o que eu chamo de vítima intencional. O que é a vítima intencional? Ela escolhe o que passar, escolhe quando mostrar e escolhe como mostrar, porque ela percebeu que o que ela passa altera o estado e a ação do outro. São aquelas pessoas que sempre vão ter um problema na vida? São aquelas pessoas. Elas precisam do problema para poder viver. Se ela não tiver o problema, você criou um problema para ela. Se ela não tiver o problema, ela perde a relação. E por que a vítima sempre mostra o que ela está passando? Você foi muito precisa no comentário. Porque ela mostra o presente. Se ela mostrar o passado, ela tem medo do outro não se importar. É aquela pessoa que diz, a minha cabeça está doendo. Ela está dizendo, eu preciso que você faça algo por mim e deixe de fazer algo por você, já que você me ama. Só que eu sempre digo, o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de fazer mal, mesmo que não seja por mal. Então, quando a pessoa mostra o que ela está passando, sabendo que a outra vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa, intencionalmente ela está escolhendo algo do presente. Porque se ela escolher algo do passado, talvez a outra pessoa diga, já passou, que bom. Então ela não mostra a doença que ela tinha, ela mostra a doença que ela está. O que está acontecendo agora. E sempre tem que ter um problema. Sempre tem que ter um problema. Se você tirar um problema, ela cria outro. Cria outro. Porque o óculos da relação dela entende que você só vai se importar com ela se ela estiver passando alguma coisa. Então ela nunca vai mostrar o passado e nunca vai mostrar o futuro.
Entendi. Esse é o padrão da Qual vítima é o outro? intencional. Aí o outro é aquele padrão vingador. Vingador. Lembrando que aqui nós não esse é um estamos problema. falando de pessoas más, mas de pessoas que acabam fazendo mal. E muitas vezes, mesmo sem ser por mal. A vingança é algo interessante, que ela só acontece entre duas pessoas que foram importantes uma para outra. Você nunca vai ver uma pessoa tentando se vingar de alguém que ela não conhece, de alguém que ela não conheceu, de alguém que não foi importante. Que não seja relevante, que é indiferente. Exato. Né? O que aconteceu que gerou essa vingança? A relação acabou, uma pessoa se sentiu prejudicada e agora ela entende que precisa ir atrás desse prejuízo. Então ela não quer nada por ela, ela quer tirar do outro. Só que isso parece que é só algo de pessoas que são muito problemáticas. Mas não. Muitas vezes, um casal que se separou envolve o filho numa vingança. Existe aquela vingança onde a pessoa está atrás de alguém que fez ou deixou de fazer algo por ela. E existe aquela vingança da pessoa que se envolveu em um lado da guerra. Por exemplo, é muito comum hoje nós vermos na internet famosos que se separam e tentam acabar com a vida do outro. E usam a audiência para isso. Sim. Então, eles vão reunir esses perfis para que essa guerra aconteça. Então, olha o que ele fez por mim, aí fica sempre mostrando o passado. Olha, quando ele começou, eu fiz tal coisa por ele. Mas é vítima ou vingador? Esse é o vingador. Vingador. Agora a gente tem uma diferença das duas coisas. A vítima só mostra o presente e o vingador só mostra o passado. Porque para ele o presente não importa. O que importa é o passado, onde ele tinha mais valor. Agora a relação acabou, ele não tem mais valor. E isso pode acontecer com pessoas que se relacionam ali dentro de casa, na família. Não precisa ser inimigo. Sempre como pessoas você próximas. já falou, você pode amar, não é porque você ama que você não faz mal para a pessoa. Exato. Né? E aí nós temos um problema que é as pessoas que são envolvidas, elas são prejudicadas. Você pega um filho onde os pais se separaram e de repente aquele homem traiu aquela mulher. Aquela mulher tem um problema com aquele homem, não aquele filho. Sim, mas acaba sendo usado ali. Porque aquele filho não pode demonstrar amor ao pai. Tá certo. E aí você pega essa pessoa, vai ter o seu masculino afetado, Sim. ou vai ter o seu feminino afetado, a sua capacidade de gerar dinheiro, a sua capacidade de guardar dinheiro. E nós vamos ter que dar um intervalo. Um intervalo bem rápido, porque tem mais quantos... Tem mais um padrão. Mais um padrão. E olha, ainda tem assunto, porque a gente ainda precisa descobrir por que você ainda não foi mais longe. A gente volta já já. Bem-vindo à Clínica Lumina Santé by doutora Renata Fernandes, um centro de saúde de excelência em Caraguatatuba. Oferecemos o que há de melhor e mais moderno em laboratório e soroterapia personalizado e um ambiente confortável e acolhedor para atender o paciente com precisão e qualidade. Nossa enfermeira altamente experiente e especializada faz toda a diferença na qualidade do atendimento, garantindo segurança e precisão em cada sessão. A soroterapia personalizada fornece nutrientes essenciais diretamente na corrente sanguínea, ajudando a fortalecer a imunidade, aumentar a energia e promover um bem-estar. Marque agora sua consulta médica para uma avaliação completa ou traga seu pedido médico para iniciar terapia injetável. Na Clínica Lumina Santé, unimos qualidade, segurança e preço justo. Imagina uma festa de aniversário com aquela energia incrível e um sabor irresistível em cada cantinho. Pati Festas e Eventos faz sua festa com as barraquinhas gourmets. Delícias que todo mundo ama. Mini hambúrgueres suculentos, crepes irresistíveis, churros quentinhos, pipoca crocante e algodão doce que derrete na boca. A diversão não para por aí. Cama elástica para a criançada pular sem parar. É o pacote completo para tornar a festa dos sonhos uma realidade. Faça sua festa brilhar e celebre com o melhor das barraquinhas gourmet. E agora vamos falar sobre organização. Como é importante organizar o ambiente
e isso influencia na produtividade, na saúde, no bem-estar. Juliana Balbin, seja bem-vinda. Olá, Adri. Muito bom estar aqui de novo. E vamos conversar sobre organização e sobre o Feng Shui, né? As energias que a gente sempre tanto fala. Para o Feng Shui, a organização, as coisas no seu lugar, a limpeza, a claridade, elas têm uma importância assim muito grande para que a energia não fique estagnada. E quem não tem aquele armário bagunçado, né? Aquela cama box cheia de coisa, a cozinha, o quartinho da bagunça, a lavanderia. Aquele cantinho ali que a gente vai jogando na correria, vai colocando tudo ali. Exato, no cantinho e vai acumulando. E isso segura a energia, né? E para o Feng Shui, a gente tem que fazer a energia do ambiente circular. Eles têm pontos específicos que a gente descobre depois de todo um estudo feito na planta, norte magnético, ano que foi construído. E isso a gente chega num mapa do ambiente e ele mostra pontos. E nesses pontos a gente não pode deixar a energia parar. Então, bagunça, sujeira, acúmulo de coisas, entendeu? Iluminação. Então, são coisas importantes. E eu trouxe imagens e sugestões de como que a gente consegue resolver essas bagunças diárias nossas com peças simples que a gente compra na internet, não gasta muito e ajuda super nessa parte de organização. Isso então, é bom? Não é? Ó, a cozinha, por exemplo. Ó. Eu tenho esse escorredor que está ali. Ó. Eu comprei e ele é sensacional. Ele deixou organizado. E ele fica em cima da cuba. É um local que você não consegue colocar nada. Já isso fica e você escorrendo. Fica com a pia livre para você estar trabalhando, manuseando, né? Você indica, então? Eu indico, eu tenho na minha casa. Comprei, foi uma ótima compra depois da Air Fryer, viu? Muito bom. Muito bom, e essa dica? Esses aramados também, ó, a gente encontra em lojas de R$1,99 para colocar pratos, xícaras, né? Ó, gavetões para estar colocando tampas, ó. Esse aramado a gente ajuda também a organizar realmente a louça. Sim. E saber, né? Porque quando você começa a colocar a tampa de um lado, a panela de outro, os potinhos, aqueles potinhos que nunca você acha a tampa porque não tem lugar. Então, gavetões são interessantes, né? Nos gavetões você pode colocar Ali tinha um escorredor onde a pessoa colocou as tampas. Num outro gavetão você pode colocar todos os potes com tampas. Então você vai organizando isso, né? Vai tirando, vai colocando em determinado local que também seja de fácil visualização e acesso, para você também estar usando. Banheiros, né? Armários, ó. A parte de armários também, de quartos. A imagem. Esses divisores, tá vendo? De roupas íntimas, meia, gravata. Você pode estar colocando bijuterias, relógios, né? Então você separa essas compras, você compra por unidade essas peças e você vai alocando dentro das suas gavetas, nas prateleiras dos armários. Ó, às vezes eu não tenho um armário que tenha prateleira. Ali tem umas caixas, tá vendo? Que você amontoa e você pode estar colocando as roupas dobradas, tá separando isso, né? E são coisas que você acha super fácil para comprar. Em qualquer loja como a gente fala, né, de R$1,99 ou online, a gente encontra isso assim. Algumas pessoas são tão organizadas que colocam por cores. Coloca por cores. Já vi grandes mudanças com simples movimentações, sabe? Não é, vou comprar um monte de coisa nova, vou quebrar. Não. São simples mudanças que você consegue. E hoje, interessante é a questão também de guardar aquilo que não usa. Eu tive um caso de uma cliente que ela não conseguia dormir no quarto e eu pedi para ela fazer um vídeo para mim. Quando ela levantou a cama baú dela, eu fiquei assustada com tudo que eu via. Então tinha brinquedos de infância, discos, CDs velhos, livros velhos, entendeu? Então a energia que estava ali doa, né? Se as coisas são úteis, doa. Se não usa, doa. Exato. E tem uma regra, assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Exato. Aquele dia que você não está muito bem, está meio desanimada, levanta, organiza um ambiente que você vai sentir a influência disso na sua saúde emocional. Vai mesmo.
Estamos de volta e vamos para o quarto padrão de dependência emocional. Esse é um que tem um nome que pode parecer o transtorno, mas nós estamos falando de um padrão de comportamento, que é o padrão controlador narcisista, que é aquela pessoa que faz tudo pela própria imagem. Então, se ela se envolve, é por ela. Se ela se importa, é por ela. E ninguém pode ir mais longe do que ela, ninguém pode fazer melhor do que ela, ninguém pode ser maior do que ela. Tá. Mas bem parecido com o patológico, né? É bem parecido. É o começo, né? Ah, é a primeira fase ali. Todo patológico surgiu com pequenos padrões que se instalam nas nossas relações. E aí você tem gente que é filho de mãe narcisista, filho de pai narcisista, casado com narcisista. Então você pega mulheres hoje aí incríveis que o único defeito dela é o marido dela. Ela nunca vai largar dele, porque se ela largar dele, os problemas dela vão aparecer. E esses padrões de dependência emocional, realmente você prova que impede a pessoa, trava a pessoa de ir mais longe, de ter resultado. E não importa se ela fez vários cursos, várias formações. Não importa. Não importa. Não importa, porque para avançar, para prosperar, para passar daquele teto que a pessoa sempre chega ali e bate, você precisa de 3 coisas: capacidade, disposição e permissão. Quando a pessoa tem dependência emocional alta, ela ou as pessoas com ela, independente do padrão, a permissão dela vai ser baixa. Imagine uma pessoa tentando ganhar dinheiro, todo mundo se vitimizando e ela se importando. Imagine uma pessoa tentando ganhar dinheiro, tentando crescer, tentando avançar, mas com um buraco no peito por causa daquela traição, por causa daquele relacionamento. Imagine uma pessoa tentando ganhar dinheiro, mas tem um narcisista que ela não pode passar. Não pode ir além, não pode fazer diferente, não pode desagradar o pai, não pode desagradar a mãe, ou precisa agradar todo mundo para ser a perfeitinha. É o bonzinho. O bonzinho. E aí, quando a pessoa fica com o que a gente chama de permissão baixa, o otimismo vai pro ralo. Por isso a gente tem aqueles 3 tipos de otimistas sem resultados. Aí você já vai conseguir conectar o padrão de otimista sem resultado com o padrão da dependência emocional. O otimista carente, que é aquele que tem medo de seguir, de avançar, de prosperar, de fazer o que os outros não fazem e deixar de ser amado. Então, entre deixar de ser amado e deixar de crescer, ele prefere deixar de crescer. Para não correr risco de deixar de ser amado. Para não correr risco de deixar de ser amado. Então, você que está em casa, fique atento. Vamos identificando aí, né, nas relações, quais os padrões que a gente desenvolve. E tá tudo bem identificar. É o primeiro passo. Tem que ser. A primeira fase é você ter coragem de olhar para a situação para poder, então, depois buscar o caminho de mudar. E não é para atacar as pessoas, é para entender que na sua relação com aquela pessoa existe aquele padrão e que aquele padrão está te prejudicando. Ótimo. E aí, nessa hora, não adianta ser otimista. Por quê? Você vai ser otimista, é necessário ser otimista, mas é necessário ser livre. Certo. Porque senão você fica com esses padrões. E tem muito a ver com as relações e com as experiências que vivemos na infância. Experiências que a gente viveu na infância, ambientes que a gente insiste em frequentar e relações que a gente insiste em manter. Ótimo. Então, você estava falando do primeiro aí, que é o otimista... Carente. Carente, que ele tem a necessidade de ser amado. Exato. E o segundo? O segundo é o otimista inseguro, que é aquela pessoa que só confia em si e só vai fazer o que quer fazer, quer seja montar um negócio, fazer transição de carreira, entrar em um relacionamento, sair de um relacionamento, se tiver o apoio de todo mundo. Ele não começa, não faz. É aquela pessoa que precisa da aprovação de todo mundo. Agora, entenda. Nós convivemos com 30, 50 pessoas próximas. Onde é que uma pessoa vai se ela estiver esperando que todos estejam bem e que todos gostem da decisão que ela está tomando? Ela não sai do lugar? Não sai vai para lugar nenhum? Aí você vê pessoas que demoram 2, 3, 5, 10 anos para trocar de emprego, para se casar, para se separar. E muitas vezes a pessoa se ferra naquela situação, naquela relação, para conseguir o apoio de todo mundo. É aquela mulher que ela precisa apanhar do marido para que todos aprovem aquele divórcio. É a otimista insegura. Certo. Dependência emocional extremamente alta. Nesse caso, você falou no início aqui do nosso bate-papo que muitas vezes, quando as coisas não estavam dando certo, você mudava rápido. Então, é algo interessante, porque se tem algo que não está indo muito bem, é importante que você não fique ali muito tempo. Mas olha que interessante. Por que eu quebrei 17 iniciativas de negócio diferentes? Eu mudava
de negócio, mas mantinha os padrões. Faltava mudar os padrões. A forma de se relacionar com as pessoas, não é mudar as pessoas. Exato. Atentos a isso, eu pessoal. fazia coisas diferentes, mas eu não tinha permissão para ter resultado em nenhuma delas. Eu tive vários negócios que eram ideias boas, que deram certo com outras pessoas, mas não dava certo comigo porque eu não tinha permissão para ter aquele resultado, para ganhar aquele dinheiro. Depois que eu entendi isso, eu ganhei um volume de dinheiro interessante. Terceiro otimista. Vamos Terceiro lá. otimista sem resultado. Muita gente vai se identificar em casa, que é o otimista guerreiro. E é tão interessante que tem gente que já vai bater no peito e dizer, esse sou eu. E aí, se a gente cruza isso com os padrões da dependência emocional, geralmente tem um padrão controlador narcisista ali. E o mais interessante é que, para ter esse padrão controlador narcisista, nem precisa ter dinheiro. O que tem de pobre narcisista, que tem uma síndrome de super-herói, que acha que o mundo depende dele para funcionar. E ele precisa ter pessoas que estão pior do que ele para ele se sentir bem. Você é rápida, hein? Eu tô Olha, gente, vamos aprender rápido ela aqui. É rápida. Vamos aprender. Ele se cerca de gente problemática porque é naquele problema que ele se faz herói. E ele se fortalece e ele pode ajudar o outro. Porque o que é melhor? Você precisar de ajuda ou ajudar o outro? Para quem é, né? Quem tem esse padrão, é melhor ele vai se sentir melhor podendo ajudar as pessoas. Então, fica difícil crescer do lado de uma pessoa que, ou se relacionar, está muito próximo ali, né, nessa relação. Ou crescer em uma situação como essa. Porque tem muita gente que me pergunta, Elton, como lidar com isso? Perceba que a pergunta já está errada. Se a pessoa quer lidar, ela está buscando uma forma de se manter naquela situação, naquela relação. Quando a pessoa vira e pergunta, como é que eu faço para resolver isso? Aí o caminho é outro. Por isso que a gente tem a iniciativa... E aí você tem a resposta, então. Você tem ajudado muitas pessoas e tem um convite pra gente hoje. Qual é a proposta? Trazer um diagnóstico para que a pessoa entenda, nos padrões de relacionamento dela, quando as coisas dão errado, quando elas deveriam dar certo. A gente identifica aqueles momentos em que a pessoa está crescendo e alguma coisa dá errado. Alguém fica doente, alguém bate carro, alguém é demitido. É nessa hora que aqueles padrões da dependência emocional se instalam. E a gente analisa 2, 3 eventos desse, com 4, 5 relações, a pessoa entende por que ela não foi mais longe. Porque a proposta do resgate dos otimistas é mostrar que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Toda demora. Então, se o resultado não está vindo, é porque tem alguma espera em alguma relação. E a gente mostra isso para a pessoa, ela ganha consciência e o controle para chegar e falar, opa, deixa eu colocar um limite nessa relação. Você é importante para mim, eu me importo com você, mas eu preciso estabelecer um limite para que seja um limite saudável aqui. Então, a pessoa que está em casa agora fala, não, mas eu não tenho problema, tá tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu ganho, assim, razoavelmente bem, dá para pagar os boletos e tenho uma vida, assim, classe média, estou bem, estamos caminhando. Aí, se ele dá um passo para crescer e fazer algo diferente e alguma coisa de errado acontece, como você falou, quebra o carro, alguém fica doente, enfim, aí é um alerta. É um alerta e sempre tem um desses padrões se manifestando na vida dela ou da pessoa mais próxima, porque toda relação anda na velocidade do mais lento. A mulher que tem um marido lento, ela vai ser lenta. O sócio que tem um sócio lento, ele vai ser lento. Toda relação anda na velocidade do mais lento. Então, não se iluda. É um alerta para todos nós. Se você não foi mais longe, é porque tem algo aí que... E você sempre pode. Nós podemos sempre usufruir realmente muito da vida, né? A proposta é justamente mostrar por que as pessoas não podem ainda. Tem gente que só pode até certo ponto. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa tinha um Celta durante 8 anos... E essa pessoa nunca encostou o carro em lugar nenhum. Essa pessoa nunca bateu. Essa pessoa nunca teve problema nenhum com esse carro. Ela comprou um X35 zero. Em um mês ela quebrou o retrovisor, quebrou o farol, ralaram a lateral do carro dela, porque ela tinha permissão para andar de Celta, mas não tinha permissão para andar de X35. Ela estava literalmente se
encolhendo para caber naquele nível das pessoas com as quais ela se relacionava. Não se permitia mesmo. Não se permitia. Assim como muitas pessoas... Obrigada, entendo rápido. Assim como muitas pessoas, Elton, têm capacidade para fazer muito dinheiro, crescer e de repente quebra. Ela tem a capacidade para fazer, mas não tem a permissão para usufruir. Eu atendi uma artista famosa. Isso é inconsciente? Isso é inconsciente. Só que é inconsciente só até ser revelado. Depois que você coloca no papel, tá tudo claro. E tem um evento que vai acontecer e que todos nós podemos participar e identificar os padrões, identificar o que está travando ali, quais são as questões inconscientes. Porque se tivesse tudo consciente, tudo muito tranquilo, né? Claro, para todos nós, a gente realmente poderia viver sempre... mais, né? Porque tem gente que fala assim, Elton, mas tá tudo bem, por que eu quero mais? E aí, tem algo muito importante que você fala. Eu quero ajudar você a sonhar e a querer mais, né? E a entender que você pode mais, né? A nossa proposta é trazer clareza para aquela pessoa que tem um certo desconforto. Aquela pessoa que quer entender por que ela não foi mais longe. A gente não quer ficar trazendo problema para quem está bem. Se a pessoa está bem, se a pessoa está bem, está tudo bem. Agora, aquela pessoa que tem um desconforto, a gente chega e fala, opa, então vamos mostrar por que essa pessoa não foi mais longe. E tem muita gente que já fez terapia, já fez imersões, cursos para tentar entender isso e não entendeu. Porque para mim funciona da seguinte forma. Se entendeu, e o que entendeu estava certo, o resultado tem que mudar. Ah, certo. Então, se a pessoa já tentou, não importa o quê, e não conseguiu, essa é a pessoa que nós estamos procurando resgatar. Tá certo. Que eu era essa pessoa. Tá certo. Então, o resgate dos otimistas... o resgate dos otimistas é muito para aquele Elton do passado, que tentava uma coisa e não dava certo, tentava outra coisa e não dava certo. Perfeito. Olhava para o lado, via uma pessoa menos capacitada, muitas vezes menos esforçada, porque eu sempre trabalhei muito. Aquela pessoa trocava de carro, e o aquela brasileiro pessoa viajava. É assim, o brasileiro trabalha muito, tem muita energia. Fora que é criativo. Estuda muito. É rápido. Então, o que falta pro brasileiro, eu vou te falar, é permissão. Permissão. Se você der um pouco mais de permissão pro brasileiro, nós temos visto pessoas saírem de 2, 3, 5 mil reais para 20, 30, 40, 50. Temos visto pessoas resgatarem empresas, resgatarem relacionamentos, pararem de tomar remédio para depressão, ansiedade, emagrecerem, só porque descobriram o motivo pelo qual elas não se permitiam. Maravilha. Qualquer brasileiro hoje que se permitir um pouco mais, isso não é de forma... só com a empolgação. Eu me permito. Não, você precisa entender o que castra a sua permissão. E sempre está na dependência. É razão. Trazer para a consciência o que está inconsciente. Pronto. Trazer para a consciência o que está no inconsciente e afeta as nossas emoções. Sim. Aí sim, você vê o brasileiro voar. E aí vai ter resultado. Olha aqui para essa câmera, por favor, e faz o convite para esse evento, porque agora todo mundo já está querendo participar, né? O pessoal que está ali, ó, tá todo mundo já se inscrevendo, e você que está em casa precisa se inscrever também. Como que faz? E eu vou separar uma cadeira para você presencialmente lá. Maravilha, vai ser uma honra. Para você que está em casa, é só você me seguir no Instagram, @EltonEuler. Lá tem um link para você se inscrever no Resgate dos Otimistas. É uma experiência 100% online, 100% prática. Você vai entender e aplicar. E é uma experiência 100% gratuita. É um movimento que nós fazemos, nós da Aliança Divergente, para alcançar pessoas que vivem como nós vivíamos. Frustradas, limitadas e que muitas vezes estão se perguntando: por que não eu? Por que eu não consigo ir mais longe? Eu posso te dizer, você não foi mais longe porque você não pode. No Resgate dos Otimistas você vai entender o motivo. Maravilha. Estaremos lá, estaremos todos lá. E é uma alegria receber você, uma honra. Muito obrigada por você vir compartilhar sua experiência, esse conhecimento e nos fazer esse convite, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui, como já tem ajudado, né? Com certeza. Você tem muitos aliados, né? E muitas pessoas que já estão no seu programa, que estão aprendendo e estão resgatando aí a própria vida, né? Com certeza. É muito gostoso ver alguém como você usando esse canal que é a televisão para trazer provocações, para trazer orientações. Muitas vezes as pessoas falam que na TV só passa porcaria. Olha o que você está trazendo. Então, me sinto honrado de estar aqui. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Como a gente diz para os nossos aliados, parabéns, você merece, não pare. A vida é justa. A vida é justa. Muito obrigada. E está te esperando. E vamos lá, gente. Olha, ótima semana para todos vocês. Fiquem aí com esse convite maravilhoso e com toda essa reflexão que o Conversando com a Adriana Ressignificando a Vida trouxe para você hoje. Boa semana, ótimo sábado. Até sábado que vem.